O que legitima a gente é o que a gente faz. O que legitima o que a gente fala é o que a gente constrói pelo que a gente faz. Já sabemos que o modelo piramidal das empresas nos limita como profissionais e que precisamos destravar a autonomia das pessoas. O futuro do trabalho já está sendo traçado por nós, no presente, pela nossa busca de significado, pelas nossas provocações, em nos perguntar o que a gente realmente gosta e o que podemos entregar para o mundo. Não existe uma única forma de fazer as coisas. Não teremos as respostas. E está tudo certo. Em nosso percurso, vamos navegando e encontrando redes. Nossa, que bom que nesta rede do MOL encontrei a DAT. E uma das coisas que tiro de valor do nosso papo é que o futuro do trabalho passa por testar, sentir, responder, adaptar e começar, levando os pequenos conhecimentos que estão sendo construídos pouco a pouco. Me inspirei nas falas do papo para criar esta introdução. Eu sou a Fê Imperatriz e neste Mal Papo converso com a Datise Biasi, ou Dati. Muito além de conhecer alguém que tem amor à aprendizagem como força de caráter principal, falamos sobre como um incômodo pessoal a levou a uma transformação de vida. E sobre várias questões que envolvem autodireção, autonomia e o futuro do trabalho. Tema em que ela é referência em seus estudos como pesquisadora independente. Bora escutar este papo e nos inspirar para fazer melhores transformações? Se pode repetir. Super obrigada, Dati, por ter aceito esse papo. Acho que a troca é super rica nesse aprendizado contínuo que a gente está. O mal está acabando, não sei quando eu vou editar, mas todo mundo está escutando, tá tudo bem. Eu espero que as pessoas ainda acessem. E como eu começo todos os papos, queria perguntar primeiro quem você é. Uau, Fê, vamos lá, essas perguntas existenciais, né? E o mais legal é que se você perguntar fizer essa mesma pergunta 3 vezes, acho que eu vou te dar 3 respostas. Inclusive, isso é um excelente exercício de facilitação, aquela, né, para os facilitadores. Mas quem sou eu, Fê? Bom, eu sou da Tise, eu sou paulistana, 39 anos. Eu sou uma doida do conhecimento, adoro aprender coisas novas. Inclusive, existe um teste que você encontra seus valores de caráter, suas virtudes, alguma coisa assim, que é lindo. Inclusive, depois, né, vou colocar na descrição deste vídeo aquelas. O link, ele é um teste gratuito e, para mim, sempre aparece a minha força de caráter principal, é amor ao aprendizado. Então, acho que isso diz muito, assim, de mim. Eu sou uma pessoa da área de comunicação, me formei em publicidade, sempre gostei muito de estar em meios sociais, embora seja uma nerdona, assim, minha vida, minha infância, até entrar na faculdade, aquela nerd, justamente, que eu sempre esse lado do estudo. E aí, depois, com a comunicação, eu fui indo para um lugar muito mais de conhecer gente, de fazer coisas com pessoas, de entender como é que a gente pode impactar gente. Só que, como eu vim da área de publicidade, eu fui primeiro me aventurando para esse caminho, trabalhei em agências, depois eu trabalhar em empresas, trabalhando na área de marketing, fui fazer uma pós em gestão de marcas, em branding, que era uma coisa que me interessava muito, principalmente esse lado simbólico, semiótico, sempre gostei muito disso, fui por esse caminho, inclusive na minha graduação, no meu TCC. E aí, depois de um tempo, falei, não, eu não estou sentindo essa conexão com quem é esse público da minha comunicação, como fazer diferente. E aí eu fui trabalhar com recursos humanos, levando, né, essas competências de comunicação para lá, então trabalhando muito com endomarketing, comunicação interna, cultura organizacional, mas lá no fundo da data sempre existe um incômodo, o que é que estamos fazendo, será que este modelo que a gente vive e trabalha, ele faz sentido? E isso eu carreguei comigo, Fê, tipo, em todos os trabalhos, ia sempre mudando e fazendo transições, e pensando, acho que ainda não é aqui que eu devia estar, mas aonde eu tenho que estar, né? Qual que é esse lugar de transição? Até que em algum momento eu falei, não sei e vou abraçar a incerteza. E isso foi em 2016, quando eu resolvi tirar um sabático. Eu sou uma pessoa que também gosto muito de artes e eu sempre fui uma dançarina, assim, sempre dancei desde nova e pensei, essa é a hora que eu vou seguir minha carreira de dançarina. Não foi essa hora, não deu certo. E foi aí que eu comecei a me conectar com estudos de futuro, com tendências, que já era uma coisa que eu trazia desde a época que eu estava estudando marcas, mas entendendo como é que isso afeta a gente no trabalho. E aí fui
me conectando com a temática de futuro do trabalho, que era algo que eu nem sabia que existia. Eu acho que até que ele era bem incipiente nessa época. Então, começou a aparecer assim, você tem trilhas de eventos de inovação. Falei, tem coisa boa aí, porque eu era a doida insatisfeita do trabalho, né? Com o meu trabalho, embora sempre fui aquela profissional, tipo, vestir a camisa da empresa, tá ali agitando todo mundo. Então, então tem jeito de fazer diferente. Se eu que sempre curti tanto, tô incomodada, tem caminhos, né? Qual que é esse caminho? E aí, desde 2017, depois de passar por uma formação sobre estudos de futuro e novas economias, que chama Fluxonomia 4D, falo sempre dessa formação porque ela me ajudou muito a entender quais são as bases da mudança que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade. Eu comecei a estudar exaustivamente o que é o futuro do trabalho. Hoje, eu me considero uma pessoa que sou uma pesquisadora independente, falo isso porque, né, não tem embasamento científico ou da educação formal sobre isso, e tenho falado, estudado quais são novas formas de trabalho, novas formas de gestão organizacional, e vinculado a uma série de empresas, de consultorias, dando palestras, criando treinamentos, conteúdos, hoje trabalhando muito com curadoria de conteúdo para o futuro do trabalho, e tentando ser, que é o que eu sempre falo, acho que o que legitima a gente é o que a gente faz, né? O que legitima o que a gente fala, é o que a gente constrói para a gente faz. Então eu tenho tentado viver em mim, incorporar em mim esse futuro do trabalho, que eu sempre falo que já é presente. Então, hoje eu sou essa entusiasta, procurando sempre essa relação, boa relação com o meu trabalho, tentando ainda manter uma boa relação com as minhas paixões, com a minha dança. E um último ponto importante é que, desde o início do ano passado, eu me mudei do Brasil e hoje eu estou morando no Canadá. Vou ficar aqui um tempinho, inclusive, isso está bem ligado com os próximos passos de carreira, e estou morando em Toronto, então, me dando a chance de conhecer uma nova cultura, outras oportunidades. Então, acho que isso resume um pouquinho do que eu sou, do que eu gosto, e acho que vai se conectar com muita coisa que a gente vai falar aqui hoje. Nossa, com certeza. Dá para abrir várias abas de cada pedacinho Ai, super! dessa descrição. E li no carômetro, e acho que você falou um pouquinho, eu sei que você, de fato, é a louca dos cursos, né? Tem todo esse lugar de vou, então, entender tudo. Como é que o MOL apareceu nesse lugar, assim? Como é que chegou no MOL? Como é que você caiu aqui? Como é que eu caí no mall, minha gente? Bom, em primeiro lugar, eu conheço o Alex há muito tempo. Eu acho que eu tomei contato com os estudos do Alex, eu acho que foi lá em 2017 ainda, ou antes, porque quando eu fiz essa minha transição de carreira, e eu sabia que eu queria agir em favor de uma mudança, ainda que eu não soubesse qual era na época, eu pensei, eu sempre gostei muito de trabalhar, como eu falei, em grupos, em conjuntos. Eu nunca fui uma pessoa muito um para um, né? Tipo, eu vou ser uma terapeuta, alguma coisa assim. E para a gente fazer mudanças em grupos, a gente precisa facilitar, sabe? Né? Trabalhar com facilitação, com condução de times. E eu fui buscar conhecimento sobre facilitação e descobri na época que o Alex era uma das pessoas que tinha uma formação muito bacana. E foi a primeira formação de facilitação que eu fiz, era uma que ele cuidava na época, que era o Train the Trainer, da Kyla, consultoria. E aí, acho que eu conheci o Alex a partir daí, fui me envolvendo com as coisas, com os conteúdos que ele dava, participei do Gine, que foi o primeiro grupo de estudos da nova educação, enfim, depois a gente foi se conectando com outros eventos, outras redes, e aí chegou o MOL, só que o MOL surgiu no momento ali, bem no começo da pandemia, e foi um momento, acho que, bagunçado para muita gente, e aí, com tantas coisas acontecendo, assim que eu tive a oportunidade, que foi esse ano, apareceu o MOL, falei, é isso, agora eu vou embarcar com o Alex para entender um pouco mais como é que eu posso usar essas ferramentas autodirigidas também na minha vida, que é uma questão, essa autodireção é uma questão que se assemelha muito a um dos principais temas que eu gosto e tenho estudado dentro de futuro do trabalho, que é a autogestão. E as duas questões estão muito conectadas quando elas falam da autonomia do indivíduo, que para mim é a chave, né, que a gente precisa hoje destravar para construir esses melhores futuros, seja no trabalho, seja na educação, e educação e trabalho estão super ligados. Então, esse foi um dos principais motivos de ter chegado no MOL, mas já vinha dessa conexão bem lá atrás com a Alex, então, longo caminho. Agora estamos aí. Não, e super legal, né? Acho que ver como, sei lá, a sincronicidade do tempo, né? De olhar e falar, não, esse é o momento, encaixa agora e faz sentido. Anotei algumas coisas para a gente conversar. Uma delas que eu anotei aqui, você acabou de falar um pouquinho, que é essa relação do futuro do trabalho com a autodireção, né? Porque no sentido do MOL, eu olho para a questão de autodireção e autodireção e fico, pera,
como é que eu vou ter, né, autodireção se eu não consigo ter uma autonomia minha na vida, né? Ou uma autonomia individual para eu fazer as coisas. E aí eu buguei nisso, e aí eu olhei e falei, nossa, fruto do trabalho. Falei, de fato, como é que eu vou conseguir repensar o trabalho se eu carrego uma heterodireção enraizada, né? Estigmas, crenças. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que você vê hoje essas questões, né? Se a gente está indo para um futuro que de fato está provocando esse lugar de autogestão e como você enxerga isso hoje nas organizações ou no que está acontecendo. Sim, Fê, eu acho que essa é a chave, assim, para mim. Eu não sei se é porque eu já tinha uma simpatia pelo termo, se era algo que já me chamava, talvez isso seja até, eu seja até tendenciosa nesse sentido, mas para mim, esse futuro do trabalho, assim como o futuro da educação, ele tem tudo a ver com isso. Não significa que a gente vai, né, pender do lado de como as coisas funcionam hoje para um lado completamente autodirigido. Eu acho que a gente precisa sempre buscar equilíbrio, porque ambos os lados eles têm ganhos, né, e também têm seus desafios. Mas para mim essa é a chave que a gente tem que destravar hoje, porque não só no trabalho como na educação, a gente foi ensinada que não só, né, pegando o exemplo da educação, a gente entra e vai seguindo um modelo tradicional, linear, fragmentado, de como a gente vai aprendendo, nós somos avaliados por isso, a gente precisa chegar numa nota para depois passar para o próximo nível, alguém nos avalia, esse conhecimento vem de um único lugar e a gente aprendeu que é dessa forma, ou seja, a gente tem sempre que chegar em algum lugar, o conhecimento não está na gente, a gente precisa ter o aval do outro para seguir. De novo, não quer dizer que isso não seja importante, mas ele também traz algumas limitações para a autonomia, né, para a construção da autonomia. E o trabalho, ele da mesma forma, porque a gente aprendeu que a gente ia entrar numa empresa, numa indústria, num segmento, numa área de atuação, provavelmente, né, pelo fato da gente não ter experiência, a gente vai aprender com pessoas que sabem mais do que a gente, mas que a gente está acostumado, sempre esteve acostumado com aquele modelo piramidal, onde a gente vai ter um chefe, e aí a lógica do manda quem pode, obedece quem tem juízo é o que prevalece, e a gente também acaba se configurando uma relação de medo e de poder, onde eu preciso atender ao que é esperado, e tudo bem, isso é super importante, a questão de você vai atender uma expectativa, mas o quanto que as relações hierárquicas, os jogos de poder que hoje a gente enfrenta, e até o fato da gente ter que seguir o que é só esperado dentro de uma determinada área, ou de um determinado cargo, o quanto que isso também limita a gente como profissionais, e inclusive limita a gente dentro, mesmo que a gente seja um excelente profissional, quanto isso limita a gente dentro dessa empresa para fazer coisas diferentes, para colocar o nosso melhor potencial, mas até fora, né? Como é que a gente consegue se pensar para além daquele trabalho, para além daquele cargo? Como é que a gente deixa de depender só da lógica tradicional, de como foi construída a carreira, como foi construída a nossa forma de crescer profissionalmente, para ir para um lugar onde a gente assume o que a gente realmente gosta e como é que a gente pode entregar isso melhor para o mundo. Então, eu acho que a questão da autonomia, ela está completamente conectada e desdobrando um pouquinho, como eu falei, de autogestão, a autogestão é um tema que ainda é um pouco confuso, né, porque ele pode significar tanto a própria, como é que a gente administra o nosso próprio tempo, as nossas próprias tarefas, né, algo que é uma competência mais individual, mas nas organizações, a autogestão é um termo que a gente usa para falar de empresas que elas não necessariamente têm chefes, né, ou elas não necessariamente, elas pertencem a uma hierarquia tradicional, ou seja, a gente consegue fazer com que o poder ou a tomada de decisão ela seja mais distribuída, que é hoje algo que é muito difícil dentro das organizações. Como assim a gente vai ter algo onde a gente vai distribuir quem toma as decisões? Não é o meu chefe? Então, isso tudo deixa, que são essas novas configurações, ainda estão nesse momento de construção, de ganhar musculatura, porque a gente não está acostumado a exercer essa autonomia, às vezes nem na nossa própria vida, como profissionais, nem muito menos dentro de uma organização, mas que também vem lá de um modelo que a gente aprendeu de educação, que a gente também não se apropria desse nosso lugar. Então, isso tudo eu acho que precisa ser olhado, já estamos olhando, não estou, estamos aqui no mall falando disso, e eu acho que é a chave, eu estou apostando muito nela para a gente poder fazer melhores transformações, enfim, de educação e trabalho. Então, para mim, tudo a ver, Fê. Não, e eu gostei bastante, né? Eu sei que é um lugar que traz para outras questões.
e que também já daria para abrir mais outras várias páginas aqui, né, de reinventando a organização, de várias coisas, mas eu acho que o que você falou que eu achei interessante, quando eu olho para quem você é e o que você está fazendo, é primeiro esse lugar de, opa, peraí, eu preciso ter essa genuinidade de eu vou fazer o que eu falo, e eu também já tô, né, imagina, aqui fazendo inferências, né? Estou estudando esse outro lugar que poderia ser coisas diferentes, vou abraçar essa incerteza, que escutando você parece fácil, mas imagino que foi todo um percurso. E é isso que eu tenho curiosidade em saber, né? O que você teve que quebrar, assim, de crença ou de coisas que estavam em você para você conseguir chegar nesse lugar de, nossa, hoje eu estou estudando isso, eu estou me desafiando a estar, né, em outra cultura ou já tendo mais autodireção no que eu estudo, mas também no que eu faço. Porque o seu histórico vem daqui também, né? De, nossa, eu tenho essa afinidade, eu faço isso, então eu vou pulando do que eu conheço para pessoas, mas, opa, peraí, tem alguma coisa errada nesse modelo que eu não estou concordando, deixa eu estudar sobre isso e agora eu vou refazer. E isso você leva para sua vida pessoal agora. Então, quem vê de fora, tipo, eu olho e falo, nossa, que legal, mas que trabalho, né? Porque você tem que quebrar e lutar com várias crenças, formas de coisas que você acredita para fazer isso acontecer. Como é que foi isso para você? O que você olha e fala, nossa, isso mudou em mim, que me ajudou a abraçar essa incerteza? Mudou. É tanta coisa, mas eu adorei essa pergunta, porque eu acho que poucas vezes eu me deparei com essa questão, o que precisou mudar em mim, né? Adorei essa pergunta, Fê. Foram vindo várias coisas na minha cabeça. Eu acho assim, a mais óbvia é que a gente precisa acreditar que não existe uma única forma de fazer as coisas, né? É a primeira coisa, porque se a gente nem busca informação, a gente nem busca conhecer novos caminhos, por mais que a gente esteja insatisfeito ou insatisfeita com o que a gente faz hoje, a gente não se move porque acha que aquilo é o que tem que ser, né? É assim que sempre foi, vai assim que será. Então, acho que a primeira coisa é tentar quebrar com a crença de que existe uma única forma da gente viver, trabalhar, construir uma carreira. Construir uma carreira é uma necessidade, enfim, acho que é a gente quebrando os dogmas. E aqui eu vou fazer até um parênteses, porque como no MOL a gente tem um participante que está dentro do meu grupo, do meu MOLzinho, que é o Alberto, e ele é um máximo. Alberto, se vocês estiverem ouvindo isso, ele fala, né, que todo episódio, todo encontro do MOL, ele ouve até os dogmas rachando na cabeça dele, porque são muitas coisas que a gente tem que quebrar para a gente poder fazer diferente. Então, acho que essa, óbvio, foi a primeira coisa, então fechei parênteses, essa foi para o Alberto. Mas, o que... indo mais no detalhe que é o sensível, a primeira coisa é você lidar com as pessoas que estão próximas de você, por exemplo, sua família. Mas, poxa, Dati, você construiu uma carreira na área corporativa, parecia que eu estava, assim, completamente by the book, fazendo tudo, né, como é esperado, né, no script, e, de repente, você assumiu um novo caminho, até para pessoas que você também vai, ao mesmo tempo que você vai construir uma carreira corporativa, a tua rede de amigos, o círculo de pessoas com quem você convive, também ela alimenta esses valores. Então, de repente, as pessoas que convivem com você começam até a te questionar. Você tem certeza que você vai para esse caminho, Dati? Ou seja, você começa também a ser meio que uma pessoa meio fora da tribo ali, uma ovelha negra, que você vai ter que lidar com isso. Como é que você vai sustentar um desejo de mudança perante pessoas que estão mais próximas e que vão te questionar? Então, eu tive que lidar com isso e falar, isso é mais importante ou menos importante do que o que eu sinto que é a necessidade de não estar vivendo como eu estava até então. Acho que aí, né, crenças individuais, questões relacionais próximas, e eu acho que o que foi chave foi a questão financeira, porque para a gente fazer uma mudança, para a gente abraçar algo que é novo e incerto, a gente precisa ter algum estofo, né, se eu tentar não dar certo, eu consigo dar tempo de voltar, porque é um investimento, Fê. Toda mudança que a gente faz, ela leva tempo. Se já tinha sido longo, claro, eu acho que toda vez que você faz uma mudança, até que essa mudança se concretize pela segunda, pela terceira vez, ela acontece num intervalo mais curto, porque você já tem experiência de vida, já conhece pessoas, enfim. Então, claro que ia ser a velocidade, ela ia ser de me reconsolidar em outro lugar, ia ser menor, mas leva um tempo, são 4 anos, 5 anos,
E a gente muitas vezes acha que vai fazer em 6 meses uma mudança de carreira. A gente acha que em 6 meses a gente vai estar segura. E é uma tentativa, sabe? Então, se eu não tivesse me planejado financeiramente para falar, será que é hora de eu investir no imóvel ou será que eu vou segurar e vou me dar a chance de me encontrar primeiro antes de, sei lá, fazer algum outro investimento maior? Então, eu tive que também mexer nas questões de consumo, que é uma coisa que eu falo que é bem fundamental também para todas as mudanças que a gente está vivendo, que é aonde é que a gente está escolhendo colocar o nosso dinheiro, e o que a gente está financiando, que também está contribuindo com o modelo de trabalho, o modelo de vida que ele é tradicional, versus que escolhas que eu faço, inclusive, de consumo, que me ajudam a ter uma vida talvez mais leve para eu poder ser uma pessoa que vai transitar numa mudança. Então, isso também, que foi essa parte financeira, de consumo, enfim, ela está muito ligada. Então, foi uma outra coisa que eu tive que trabalhar para poder começar algo novo. Então, acho que essas 3, elas foram as principais, e o resto é você saber que você não vai ter as respostas e tá tudo certo. Você vai navegando e vai encontrando as redes, porque se jogar que aqui tem rede é fundamental. Quando você tem rede é muito mais fácil, novas redes, né? É muito mais fácil você ir transitando. Então, acho que isso foi um pouquinho. Com certeza, se eu pensar mais, vem mais coisa, Fê. Não, com certeza. E é super bonito escutar isso, né? Porque, nem se falou, né? Às vezes tem essa crença de ou de se cobrar demais, então, então eu vou resolver mudar, então se eu não conseguir essa mudança em um tempo curto, errei, né? Tem essa autocobrança. Mas também eu acho que tem um pedaço de te escutar e falar, gente, é um processo, e esse processo, se vai levar a uma transformação, ele vai mexer em questões diferentes, sejam relacionais, seja essa relação com dinheiro, seja essa provocação de que eu gostei de escutar você, né? O que eu estou financiando aqui, né? De modelo, porque somos seres também contraditórios, né? Sim. Então, até de olhar, até um pouco desse lugar de autogestão ou consciência financeira, por exemplo. É algo que eu às vezes me pergunto, por que a gente não teve isso no colégio? Por que a gente não tem essa curiosidade de entender esses sistemas e olhar? Porque, de fato, alimentam, por um outro lado, crenças que vão fazendo a gente ficar na inércia, né? Opa, peraí, se eu sair, o que eu vou fazer? E ao escutar outras pessoas, acho que vai dando essa força de olhar, e aí eu gosto da primeira coisa que você trouxe, que é, você pode buscar em outras. Olha quanta gente está fazendo outras coisas, né? Sai um pouco da bolha, olha para o lado. Não é uma coisa que você vai estar sozinho. Olha quanta gente você vai encontrar nesses percursos que vão te dar essas forças em diferentes doses do que você pode fazer, o que você pode assumir. Então, bem bonito. Super. E óbvio que não é fácil. Escutando, você olha e fala, nossa, olha que transformação. Que Não, respira e vai. Sim. E que continua acontecendo, né? Eu acho que quem se predispõe a viver fora do mainstream, né? Ou seja, eu acho hoje que eu tento, embora eu trabalhe com empresas e transformação organizacional, enfim, ou seja, ainda estou com um pezinho ali no tradicional, mas justamente eu me vejo como um agente de mudança, né? Se eu for olhar a carreira que eu tinha e onde eu poderia estar hoje versus o que eu fui construindo nos últimos anos, assim, é algo completamente diferente. Só que eu não vejo um ponto de chegada. Eu acho que talvez, como no mundo tradicional, a gente tem um ponto de chegada, né? Pelo menos ali na escola, né? Na nossa formação escolar, a gente sabe que a gente tem que chegar até o ano tal, né? Ou eventualmente prestar um vestibular, enfim, algo que prove que a gente concluiu com sucesso. Talvez no mundo corporativo tradicional, a gente acha que a gente tem que assumir uma posição alta dentro de uma organização, um cargo de direção, diretor, enfim. E hoje eu não vejo qual é o ponto de chegar. Para mim, é muito mais sobre o caminho do que a chegada. Até porque, como tudo está mudando o tempo todo, o que não é nenhuma novidade, porque isso sempre aconteceu, mas a questão é que a velocidade está muito maior da mudança hoje, se você não assume essa mentalidade de mudança contínua e vive o momento, o que está acontecendo agora? Quais são as tendências que estão vindo agora? Qual é o meu chamado para o momento? Como é que eu vou estar em função dessa transformação? Se você quisesse colocar num lugar, né, desse de investigar um novo, você vai perder o bonde, porque
qual é a chance do que a gente está estudando hoje, que isso fala muito, né, sobre o futuro do trabalho. A gente está lidando, pessoas que estão na escola hoje vão trabalhar em profissões que nem existem ainda, porque provavelmente vão ser criadas, talvez, pela inteligência artificial, pelo metaverso, ou por qualquer nova tecnologia que surja. Mas se a gente se prende ao que tem hoje, a chance da gente não estar adaptado para o futuro é muito grande. Agora, quando você está, né, criando o seu próprio caminho de uma forma autônoma, autogerida ou autodirigida, muito mais você vai ter que saber que tudo é uma constante mudança. Então, o tempo todo eu estou aqui, Dati, o que você é agora? O que você quer? Onde você vai? Não chega a esse lugar. E você tem que ficar feliz, né? E é um lugar de se sentir... Você tem que buscar essa satisfação, porque pode ser um pouco exaustivo falando assim, mas ao mesmo tempo é muito interessante você sempre estar vendo a mudança. Mas ao mesmo tempo pode ser um pouco cansativo de você não ter o ponto de chegada. Então é uma transição que ela vai ser contínua, e abraçar isso é que é difícil, mas é muito gostoso. Então, só falando que não cheguei ainda, talvez eu nunca chegarei a um lugar final, mas que estar em função da mudança é o presente, sabe? Eu acho que é a maior forma da gente se ancorar no presente. É engraçado que eu falo de futuro, mas estou falando, né, que para viver esse futuro você tem que estar muito com a cabeça no hoje, porque é o hoje que a gente desenha o futuro, né? Enfim, tô louca aqui falando. Não, Assim. mas te escutando, acho que o que ressoa em mim um pouco, né? Que tem esse pedaço de percurso, né? De jornada. Sim. E no final, essa crença de que tem um ponto de chegada é uma crença que colocaram, mas é irreal quando eu olho para o modo tradicional, né? Então, se eu vou crescer na carreira X em X tempo, significa que o quê? Em 4, 5 anos, 10 anos, todo mundo vai virar o presidente daquela empresa? Não vai acontecer. Então, já é uma realidade. Por outro lado, estamos vivendo numa sociedade que está em burnout, que está se distanciando do trabalho, que está questionando mais, faz sentido isso, não faz? Então, quando eu te escuto, é a mesma coisa que dizer que este lado que parece exaustivo, na real, ele é porque a gente colocaram essa crença na gente. Quando eu trago para um lugar de significado do que estou fazendo, ou de função, ou de lugar, é a jornada que vai me trazer esse significado, não é o ponto final. Porque o ponto final, o futuro, acho que esse paralelo que você fez com o presente, ele é muito real. O futuro eu não vivo, né? Eu vivo hoje. Então, eu vivendo um hoje para um ponto de chegada que eu nem sei, nem questionei se faz sentido para mim ou não, versus peraí, tô gostando dessa jornada, tô trazendo significado, e ao trazer significado, eu fico mais confortável aprendendo uma habilidade de gerenciar a mudança, porque eu estou me apegando mais ao agora com talvez mais consciência. Eu coloco um pouco isso. E aí eu queria perguntar nesse lugar, né, de estudos, se você sente que parte de olhar essa questão de futuro do trabalho também passa por essa questão de significado, ou se não, se é uma questão muito também de olhar e falar novas formas de trabalhar, ou novas coisas que a gente está olhando, como a gente repensa essa questão até de educação, que você trouxe bem, né? Pera, já sabe que eu vou aprender uma coisa e no final eu vou ter que já saber que eu tenho que continuar aprendendo para sempre, né? Como é um outro lugar. Como é que você enxerga essa questão de significado ou de consciência sobre a jornada nesses estudos de futuro de trabalho? Assim? Eu vou pegar algo do que eu falei antes para responder essa tua pergunta, Fê, porque acho que é importante também para não deixar um pouco solto. Quando eu falo do presente e que não é que você não tem um ponto de chegada, eu acho que esse ponto de chegada ele não é rígido, ou a gente, enfim, como sempre foi, como a gente aprendeu, que talvez existe um momento onde, se a gente, quando era criança, achava que a gente tinha que casar, ter filho, ter uma casa, um cachorro, e chegou no ponto de sucesso, isso se transformou, e da mesma forma, questões profissionais se transformaram. Isso não impede a gente, que eu acho que é interessante, que tem um pouco a ver com a questão do propósito que você trouxe aí. Existe uma bússola dentro de nós, e por isso que essa conexão com a gente, que tem muito a ver com a autonomia, com a autodireção, que é isso que eu trouxe lá também no começo da nossa conversa, existe uma bússola que a gente precisa afinar dentro da gente sobre aonde eu quero chegar, quem eu quero ser, né? Qual que é o legado que eu quero deixar. Não estou dizendo que a gente tem que ter, mas eu acho que é importante, né? Porque senão a gente também fica fatalizando, assim, não, a gente precisa ter ou um propósito, ou uma missão, mas no fundo é importante que você esteja conectado com aquilo que realmente você acredita, para você ir acertando o teu caminho ao longo da jornada, porque
ao mesmo tempo que não existe o ponto final fixo para dizer vencemos o game da vida, jogo da vida, o carrinho chegou lá no final do tabuleiro, ao mesmo tempo, isso também não pode ficar solto a ponto de você ir para qualquer caminho que também pode te prejudicar, porque você vai gastar energia em muitas coisas. E em dado momento você vai falar, mas por que eu estou fazendo isso mesmo? E aí pode ser, enfim, isso pode acabar te desviando, enfim. Então, acho que é importante a gente ter a consciência dessa bússola, desse norte. E isso, para mim, tem tudo a ver com a questão do futuro do trabalho, quando você fala de propósito, porque se há décadas, séculos, enfim, não vou entrar muito lá atrás, também não sou nenhuma grande estudiosa do propósito do trabalho, numa época onde o trabalho nem era entendido como ele é hoje, mas antigamente a gente viu o trabalho como uma única forma de sobrevivência. Então a gente trabalha para poder ter acesso a recursos que vão nos manter no dia a dia. A gente vai ter o nosso contra-cheque, nosso salário, vai pagar nossas contas, enfim, a gente entendia o trabalho de uma forma transacional. Isso, com o tempo, conforme a gente foi melhorando em termos de conforto, porque por mais que a gente viva num país ou num mundo de desigualdades, com muitas questões ainda que precisam ser resolvidas, é óbvio que precisam, se a gente olhar em linhas gerais, hoje a gente já teve um avanço em uma série de questões que no passado elas eram desastrosas, então em termos de mortalidade infantil, em termos de expectativa de vida, muitas coisas foram melhorando. Então, conforme a gente vai melhorando e tendo saindo da questão da sobrevivência, o trabalho ele não é só um lugar onde eu vou transacionalmente receber para viver, para sobreviver, embora para muitas pessoas ainda seja, e é por isso que eu falo, o futuro do trabalho é uma conversa de privilégios ou de privilegiados. Mas vamos voltar, tirando a questão da sobrevivência, se eu não preciso mais trabalhar necessariamente pela questão transacional, embora não seja importante, eu começo a subir camadas aqui de maturidade, de consciência sobre quem eu sou e por que estou fazendo o que eu faço. E aí que a questão do propósito foi ficando mais importante ao longo do tempo, a gente tem ouvido cada vez mais falar, né, que o propósito precisa entrar na equação, mas é porque nós, como indivíduos, não estamos nos questionando. Vamos olhar pelo nosso ponto de vista, não pelo que a gente lê fora. O que a gente quer do nosso trabalho? Quando a gente vai trabalhar, a gente está feliz mesmo de só aceitar um trabalho pelo que ele vai nos remunerar? Ou a gente está cada vez mais subindo essa régua, entendendo qual que é, o que eu vou deixar para o mundo, qual é a minha contribuição genuína, com o que isso se conecta dentro de mim, e isso tudo a gente está colocando nesse balaio do propósito, na minha visão, e aí a gente também quer engessar, não, eu preciso ter esse propósito. A questão é, menos de ter isso engessado, mas a gente vai, conforme a gente vai avançando, né, na nossa evolução como sociedade, a gente está melhorando isso, de entender quem a gente é, o que a gente quer contribuir. Então, não tem como a gente pensar nesse futuro do trabalho sem colocar isso na equação. A gente, como pessoas agora da geração Y, que hoje já é a maioria no mercado de trabalho, geração Z entrando com tudo, daqui a pouco já são os alfas, que são as pessoas nascidas depois dos anos 2000, já no século 21, essas pessoas estão cada vez mais trazendo isso para conta. Então, é óbvio, o futuro do trabalho vai passar por isso, porque a gente que está nesse mercado está pedindo isso. Então, a grande questão é, se a gente está pedindo isso, hoje a gente ainda tem a forma como as empresas estão constituídas, ou o trabalho está constituído, está do século passado. Então, a gente está vivendo esse momento de transição porque a gente está nesse choque, né? Entendendo que as empresas têm que operar de uma forma mais industrial, linear, quadradinha, enfim, que o trabalho é aqui em lugar transacional, mas com muita gente chegando e já trazendo suas questões. Então, não tem como a gente dissociar. O que a gente está vendo hoje em dia é como a gente integra e vem várias outras questões que se conectam com isso. Por exemplo, hoje a gente tem uma série de questões globais, crises climáticas, crises de migração, refugiados, enfim. Como é que tudo isso que está acontecendo se conecta com o que eu quero deixar para a humanidade? Então, a gente está tendo a chance de começar a fazer esses matches, né? Vendo os problemas, entendendo que a gente quer deixar um legado, e entendendo como é que a gente vai cruzar isso com coisas melhores lá no futuro. Então, para mim, isso diz muito sobre, quando a gente fala desse propósito, não deixar de olhar os novos anseios que estão entrando no mercado a partir da evolução, né, dessas pessoas de consciência. Então, não sei se eu consegui responder, é só para a gente nem engessar demais o tema, nem para a gente deixar solto demais e achar que vamos viver só hoje. Mas a gente precisa lembrar que, no fim, a gente tem que estar bem feliz com a gente, acima de tudo. Mas como é que a gente conecta isso com algo maior? Acho que isso que é importante. Não, e quanta coisa tem em tudo isso, né?
porque também não é algo que vamos solucionar rapidamente, né? Eu vou olhar vários anseios globais de crise climática, refugiados, como é o trabalho hoje, como é que, né, quem já pode estar nessa consciência de privilégio, quem ainda não pode, que está numa outra camada e eu tenho que equipará-la. Então, isso tudo acontece ao mesmo tempo, né? Acho que são várias transformações dentro da mesma transformação, o que torna por si só isso mais complexo e isso mais interessante. Tem Super. e super curioso, né? Eu acho que duas coisas conversam. E outra coisa que eu fiquei curiosa, então, né, a partir dessa curiosidade, é entender um pouco do que você faz, né, do trabalho. Acho que você deve trabalhar com várias organizações, ou com vários estudos, ou tem alguma coisa que te chama atenção, ou alguma prática que você fala, nossa, eu percebo que as empresas que estão mais, não sei se é a palavra antenada, ou mais abertas para discutir sobre isso, ou falar sobre isso, estão buscando que tipo de transformação interna, ou que tipos de trabalho para começar a trazer isso de forma consciente, para começar a repensar formas de gestão, que seja, o que você sente que são essas, talvez, tendências dessas empresas e organizações que estão olhando para isso? E essa é uma pergunta, assim, dá para dar uma série de respostas em cima disso. Eu vou ir para um lugar mais clichê, que hoje eu entendo que é clichê, porque eu já estudo isso há muito tempo, mas talvez para algumas pessoas até seja uma novidade. Como é que eu comecei esses estudos, né, de mudança nas organizações? Foi por meio de um livro chamado Reinventando as Organizações. Eu nem sei se você falou isso antes por causa do livro, sobre reinventar as organizações, que é um livro que se tornou quase uma bíblia da mudança, né, acho que da gente poder visualizar que as empresas, elas realmente conseguem ser diferentes do que elas foram até então. Esse livro, que é de um autor belga chamado Frederic Laloux, ele fala sobre um tripé que diz sobre qual é a mudança, qual é esse novo estágio da consciência que essas empresas estão alcançando, ou seja, tentando simplificar, a gente, como eu falei antes, né, como indivíduos, a gente também está evoluindo, na nossa consciência, nossas necessidades, elas estão evoluindo. E, para acompanhar isso, as organizações, elas também evoluem, afinal de contas, as organizações são feitas de pessoas que também vão evoluindo, né, com a sua consciência, com a sua maturidade. E, segundo este livro, ele fala que as empresas que já estão operando nesse novo estágio de maturidade, elas têm 3 características, não quer dizer que todas operam com as 3, mas são 3 características chaves. Eu queria deixar essas 3 características, e depois a gente pode puxar outras, se tiver tempo, ou para um próximo papo, que uma delas é a questão do propósito evolutivo. Então, a gente falou aqui de propósito, e entender como é que dentro de uma organização a gente consegue continuamente revisitar um lugar do porquê que a gente faz o que a gente faz, e faz com um propósito, conectado a algo maior, e não só para gerar o lucro no fim do dia. De novo, não que esse lucro não seja importante, ele é vital, a gente vive num mundo capitalista, a gente vai precisar pagar os boletos. Mas como é que isso é cuidado e evolui ao longo do tempo? Então, esse é um ponto importante, que hoje está muito ligado à cultura. Então, empresas que estão olhando para a sua cultura, amadurecendo a sua cultura, hoje elas estão, eu ligaria elas a esse pilar aí do tripé que o livro traz, e digo que hoje investir nessas mudanças, nesse fortalecimento cultural é o que está mostrando diferente. Segundo ponto é a integralidade. A integralidade, ela diz sobre como é que a gente está integralmente como indivíduos no ambiente de trabalho. Ou seja, ao invés da gente vestir aqui a nossa máscara profissional e ser uma coisa no trabalho e ser outra fora, como é que a gente quebra essa barreira? Porque cada vez mais a gente não é uma coisa em um lugar e uma outra em outro lugar. A gente cada vez mais, essas fronteiras, elas estão muito tênues, né, sobre quem eu sou profissionalmente, quem eu sou pessoalmente. E aí, como é que a gente traz isso e acolhe isso no espaço de trabalho? Então, empresas que hoje estão dando essa chance das pessoas também se conectarem consigo, elas assumirem esse lugar de autonomia, elas conseguirem criar o que elas têm de melhor, hoje elas também se destacam por esse processo todo de acolher integralidade. E o terceiro e último pilar, eu deixo por último, porque é o que eu mais acredito e gosto, que é a questão da autogestão. Então, como é que a gente está saindo de modelos muito hierarquizados para modelos mais distribuídos, com lideranças mais distribuídas, ou às vezes empresas que não têm mais um chefe formal, ou empresas que têm, enfim, empoderam os seus colaboradores para tomada de decisão. E isso hoje tem se mostrado interessante, porque como as coisas mudam muito rápido, quanto mais eu deixo a capacidade de tomada de decisão nas pontas, não quer dizer que ela vai ser feita de uma forma desenfreada, ou eu faço o que eu quero e ninguém tem a ver com isso, não, existe uma série de acordos, de modelos para isso acontecer, mas
eu ganho velocidade, eu ganho adaptabilidade no mercado que muda o tempo todo. Então, empresas que estão olhando para essas gestões mais distribuídas, empresas que estão entendendo que elas precisam, de fato, acolher o ser humano acima da visão profissional, e empresas que estão olhando para esse propósito, fortalecendo o propósito cultural hoje, são as empresas que vão prosperar melhor no futuro. Então, eu acho que se a gente olhar para o futuro do trabalho, dá para a gente começar por aí, e daí dá para a gente ir pegando outros caminhos, mas acho que isso é super importante, e daí, se a gente for fazendo match, então, peraí, se eu juntar a integralidade com a autogestão, então, por exemplo, a gente tem situações super interessantes, que é cada vez mais a tendência da gente não ter cargos em organizações, e ter papéis, ou seja, eu não vou atuar vestindo um único espaço nessa organização, mas colocando, distribuindo as minhas habilidades em diferentes espaços, em diferentes posições que eu ocupo, que eu vou rodear com outras pessoas, então, que é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre, por isso que eu trouxe. Então, quando a gente vai juntando, peraí, integralidade, agora integralidade com propósito, e aí a gente consegue desdobrando outras coisas de trabalho, de futuro do trabalho. Então, acho que esses hoje são temas que, se a gente está dentro de uma organização, quer buscar fazer diferente, acho que dá para começar por aí. São tendências, não quer dizer que a gente está consolidado, mas que a gente está caminhando em direção a isso tudo. Não, e sim, né? É até interessante olhar, eu escutar você falando, nossa, pode ser clichê, só que o quão não é quando a gente, né? Acho que é um livro que está aí há um tempo, só que o quanto não se fala muito ou não tem essa provocação, porque daí entram em crenças internas corporativas, ou que, né, mas peraí, como vai funcionar desse jeito, ou que legais que sejam, né? Peraí, mas vou distribuir aqui o trabalho e não vai ter a caixinha da job description, vou contratar como? Acho que passam por várias coisas de provocações super interessantes, que sim, dá para ficar horas aqui, né? De olhar e fazer até esses cruzamentos de autogestão com integralidade. E agora, como é que a gente... Mesmo de propósito, né? Como as empresas têm que se ressignificar e repensar até a cadeia inteira, né? Para que, por exemplo, ESG não seja um clichê, né? Não seja algo que eu estou fazendo pro forma. Não, eu preciso entender minha cadeia inteira e não só o propósito que eu quero deixar, mas como eu estou, né, vivendo dentro desse sistema macro ou desse lugar. E super. Como eu falei, né? Exato, não, pode falar. Não, eu só pensei aqui agora que eu falei nessa ordem, mas se a gente for olhar, essa é a ordem que a gente está, de amadurecimento também, porque hoje, se a gente for pensar, propósito, né, ligado a conectar isso com cultura, com práticas no dia a dia, é algo que a gente já tem ouvido falar há mais tempo. Integralidade, eu sinto que aumentou nos últimos 5 anos, embora também tem algumas empresas nem a questão cultural ainda, mas enfim. E autogestão ainda é uma coisa muito de fronteira. Então, assim, não quer dizer que está pronto, é só vir abraçar e que a gente vai mudar. É uma construção. E a gente está testando, sabe? E provoca muitas coisas, né? E faz sentido. Escutando agora o autogestão. Mas peraí, e o comando e controle? E aquela ideia de eu crescer na carreira? Como é que fica? E o lugar de ego que todos temos e que como eu tenho que desaprender a entrar em outro lugar. Então faz também sentido abrir várias provocações, né? Que daria para a gente ficar aqui mais 13 horas, pelo menos, dias conversando. Super! Mas infelizmente... Não, tudo isso, assim... Não à toa a gente constrói isso na conversa, nessa investigação, e aí eu acho que, meio até para a gente já ir fechando, que acho que já estamos quase no nosso horário, acho que isso é importante, a gente parar de buscar algo como se fosse um modelo pronto que a gente vai agora trazer e vai encaixar. A gente tem que adotar a mentalidade de que a gente vai construir aquilo que serve para o momento e que nessa escuta, nessa troca, a gente já está levando algo. Menos assim, agora eu vou fazer um curso, vou lá fazer o curso das empresas do futuro e vou trazer isso e vou colocar aqui. Isso não vai funcionar. Sorry, assim, a gente é a mais abraçar e entender, olha, isso aqui está funcionando aqui, vamos fazer um teste, né? É testar, sentir, responder, adaptar e começar, e não desperdiçar esses pequenos conhecimentos que estão sendo construídos pouco a pouco. E aí eu acho até para juntar com o MOL, é exatamente isso que a gente está propondo, quando a gente começa a dissolver essa barreira do conhecimento formal. Como se, de novo, eu tenho um lugar para chegar, absorver e trazer.
Como é que eu vou construindo esse conhecimento de maneiras mais orgânicas, como é que eu vou trabalhar com a experiência e a escuta das pessoas. A hora que a gente pega essas habilidades que a gente está falando de aprendizagem e coloca elas para nossa construção como indivíduos profissionais, com a nossa carreira, ou múltiplas carreiras que a gente vai ter, enfim, ou mesmo dentro das organizações, isso passa a ser uma força gigante. Então, eu acho que o MOL, nesse sentido, ele contribui para a gente fortalecer o músculo que a gente vai precisar cada vez mais para ser adaptativo e saber que a resposta não vai vir de um lugar único, mas ela vai vir dessa construção coletiva. Então, acho que com isso eu acho que é importante, assim, vamos levar isso, se a gente conseguir levar isso, a gente está, acho, mais preparado para esse futuro do trabalho, da educação, de tudo. Nossa, não tinha melhor jeito de terminar, né? Para todo mundo já ficar assim, tipo, e agora, socorro? Mas, Dati, super obrigada. Eu amei estar e abrir várias abas aqui que eu fui anotando para ver depois. E aprecio muito o que você está fazendo, essa provocação super necessária para repensar. Acho que a gente também se provocar para passar por essa transformação individual também, né? Se eu estou falando de integralidade, começa pela gente mesmo, começa pela gente pensar e falar o que, né, fazer o que a gente está falando e se testar, e estar confortável com isso, e o bonito de tudo isso, colocando o nosso indivíduo no meio, é também lembrando que tem a rede, que, né, que vamos desenvolver esse músculo junto, que ninguém tem a resposta, e isso é bem do coletivo, que achei super bonito como você encerrou. Então, muito obrigada por ter trocado aqui. Foi um prazer. Eu, enfim, acho que dá para a gente ter mais muitos papos. E obrigada, Fê, foi ótimo.